Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos ao canal da Fraternidade Espírita Caminho de Luz. Façam parte dessa corrente, nos auxiliem na divulgação da codificação espírita. Só alguns recados para darmos início. Estamos com uma campanha de arrecadação, que é uma campanha permanente, na verdade, de alimentos para composição de cestas básicas. Para vocês terem uma ideia, hoje nós entregamos em média 45 cestas. São 45 famílias que acabam se beneficiando, acabam tendo um pouco menos de dificuldade para passar seus dias. Então nos ajudem. Sei que o momento está difícil, que o preço dos alimentos está muito alto, mas qualquer quantidade doada nos auxilia muito. Arroz, feijão, óleo, macarrão, molho de tomate, enlatados em geral, qualquer item que vocês puderem doar, nós ficaremos eternamente gratos e vocês vão nos ajudar a levar um pouco mais de alívio a pelo menos, hoje, como hoje, 45 famílias. Dia 29 de novembro nós teremos a nossa feijoada, mas ela precisa ser encomendada com antecedência, Para encomendar a feijoada, nós temos tem um telefone que vou deixar na descrição, fica até mais fácil, tá? E se você foi uma das pessoas que nos auxiliou pegando a sacolinha de Natal das crianças, elas precisam ser entregues agora para que a gente possa preparar tudo para entregar, tá? Então quem puder providenciar isso o mais breve possível, a gente agradece muito. Quem tiver condição também, quiser se tornar um sócio colaborador, a casa agradece. Nossa casa é mantida com eventos que nós fazemos para arrecadação de dinheiro, e por doações. Então, façam parte desse movimento, nos auxiliem. Qualquer valor que vocês puderem vai ajudar bastante a manter a casa com as suas portas abertas. Às terças-feiras começou um atendimento presencial, mas ele tem que ser agendado. O mesmo telefone vai estar na descrição do vídeo, para que vocês possam participar, que é um número restrito de pessoas, com todos os cuidados, como manda as normas de segurança e de saúde nesse momento, Então vamos agora, neste momento, fechar os nossos olhos materiais, elevar o nosso pensamento até Deus, nosso Pai, Jesus, nosso amado Mestre, agradecendo a oportunidade de nos reunirmos aqui com o objetivo de uma leitura e tentativa de compreensão do Evangelho. Que esse Evangelho possa levar os irmãos mais alívio, amparo, equilíbrio. Que possamos aprender com os ensinamentos do Mestre e que tenhamos força para colocá-los em prática, pois sabemos, somos muito imperfeitos ainda, mas teremos fé que conseguiremos colocar em prática os ensinamentos do Mestre e continuar na nossa caminhada de evolução espiritual e moral. Pai nosso que estais nos céus, santificado Senhor seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. E com essa oração damos início ao Evangelho da noite. O Evangelho dessa noite, extraído do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Itens de 10 a 17. Desde os tempos de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado pela força, e os que fazem violência são os que o arrebatam. Porque todos os profetas e a lei, até João, profetizaram, e se vós o quereis bem compreender, ele mesmo é o Elias que há de vir, que tem ouvidos de ouvir, ouça. Mateus
capítulo 11, versículos de 12 a 15. É um tema bastante interessante, né? O reino dos céus tomado pela força. Numa das passagens, Jesus diz que Elias veio, ou deu a entender que Elias veio como João Batista, e ninguém percebeu que João Batista era Elias, e maltrataram, torturaram e o decapitaram. Não respeitaram, porque a reencarnação nos permite um novo corpo para novas experiências. Assim eu não serei acusado pelos crimes que a minha outra vida cometeu, que o meu eu na outra vida cometeu. E não serei vangloriado pelos feitos fantásticos que o meu outro eu cometeu na vida anterior. Elias foi um dos profetas. O momento de Elias, o momento de Moisés, o momento de todos os profetas antes de Cristo e até mesmo de Cristo, era um momento muito conturbado. Nós estamos hoje num momento conturbado, mas comparado àqueles tempos, nós vivemos numa paz. As pessoas não podiam se expressar. Hoje, nós podemos ser, vamos dizer assim, marginalizados por termos opiniões diferentes, mas jamais seríamos torturados e assassinados por ser espírita e alguém por ser católico. Mas naquele tempo essas coisas aconteciam. Se você não era da religião ou daquela tribo, você poderia ser escravizado, torturado, morto. E durante muito tempo a religião foi imposta de maneira violenta. Foi imposto às pessoas que elas tinham que seguir os ensinamentos daquela forma. Isso era enfiado goela abaixo das pessoas. As pessoas tinham que aceitar. Era um tipo de crime perguntar, mas por quê? De repente me surge na França um rapaz que traz uma codificação que trouxe uma ideia diferente. Quase como no Castelo Rá-Tim-Bum, para quem assistiu, né? Para quem é mais jovem, assim, que por que não é resposta, né? Por que não? Porque sim, isso não é resposta. Nós temos que ter um motivo, nós temos que ter uma explicação, nós temos que ter uma fé raciocinada, nós temos que levar os ensinamentos para as pessoas e tentar levar de uma forma que elas possam entender. Se eu não estiver no momento para entender a reencarnação, não adianta eu trazer palavras bonitas, pesquisas científicas, comprovações, que nada disso vai mostrar algo diferente do que aquela pessoa acredita. É muito importante que nós possamos aprender e ensinar, que nós possamos entender e, antes de tudo, que nós possamos acreditar naquilo que estamos defendendo. Nos tempos de Jesus, falar de reencarnação era algo extremamente com cunho místico, porque não se tinham muitos entendimentos, não se conhecia tanto assim para falar sobre ele. E hoje a gente ainda encontra pessoas que, se nós falarmos sobre espiritismo, sobre reencarnação, sobre transfiguração ou outros temas, vão pensar que nós estamos falando de misticismo, porque alguns não têm um entendimento suficiente e outros estão tão ligados à ciência material que não vão acreditar na possibilidade daquilo que não se pode ser visto, não se pode ser mensurado, não se pode ser comprovado de forma científica, isso com a ciência no estágio que nós temos hoje. E nesse ponto, se nós formos analisar, fica difícil de falar com muitas pessoas sobre reencarnação. Então, quando nós abordamos um tema como ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, e nós falamos que uma pessoa pode ser outra, se isso se torna um empecilho para que o conteúdo da mensagem chegue até o ouvinte, então o interessante é que nós abordemos de uma forma diferente, mais simples. Eu posso dizer que eu durmo e acordo uma nova pessoa.
Se eu aproveitar os ensinamentos que eu tenho durante o dia, usar o crivo da razão, perceber aonde eu errei, aonde eu posso melhorar e aplicar isso no dia seguinte, eu estarei renascendo. Se durante a manhã do dia anterior eu fui uma pessoa grossa, uma pessoa deselegante com algum irmão, e no outro dia eu chegar para esse irmão e me desculpar, mas sincero, mostrar para ele que realmente fui uma pessoa desagradável e cometi atos que nem tinha vontade, mas acabei cometendo, estarei renovado, estarei melhorando. E eu posso fazer isso de uma maneira sem agressão. Hoje a melhor maneira de nós levarmos o ensinamento, de nós levarmos a religião às pessoas, é através das suas ações, através de ações que demonstrem que aquela religião, ou as pessoas que realmente abraçaram uma religião cristã, estão dispostas a se transformar e com isso transformar o mundo. Mais vale que eu saia junto com alguns amigos, algumas pessoas que têm uma comunhão de pensamentos comigo, a gente saia recolhendo alimentos para fazer doação de cestas básicas, como é feito aqui na casa, ou que eu recolha roupas e agasalhos durante um tempo frio e leve a pessoas que necessitam. Eu não estarei falando de religião, não estarei indo contra a crença de ninguém, só que ao mesmo tempo eu estarei colocando em prática os ensinamentos das religiões. Eu estarei fazendo algo que vai incentivar outras pessoas a fazerem alguma coisa boa, sem violência. Então, se o meu amigo for comigo, se a crença dele for com a crença na base evangélica, ou na católica, ou budista, mas se nós estivermos reunidos num único sentimento, num único pensamento, que é do auxílio ao próximo, nós levaremos os nossos ensinamentos. Eu levarei com meus sentimentos de espírita, e eles levarão cada um com o seu sentimento dentro da sua religião. Nenhuma religião proíbe a caridade. Pelo contrário, todas as religiões pregam a caridade, pregam, incentivam a caridade. Nenhuma religião diz que nós não devemos amar ao próximo. Todas as religiões pregam o amor ao próximo. Todas as religiões pregam a tolerância, pregam o respeito. Muitas vezes nós, seres humanos, distorcemos os ensinamentos e acabamos entendendo de formas completamente diferentes e levamos isso adiante. Isso não nos traz nada de positivo. E aí, como no caso, João Batista trouxe o ensinamento puro para um povo, mas a ignorância daquele povo naquele momento era tão grande que um chefe de Estado, seduzido, recebeu o pedido, queriam a cabeça dele. Naquele tempo, religião e política estavam muito juntas. Hoje nós temos a obrigação de afastar esses dois pontos. A religião não pode se galgar, se apoiar, se preparar ou se postar em cima de palanques políticos. Nós temos que separar a parte material da parte espiritual. E para isso, nós devemos renascer dentro da nossa própria religião. Nós devemos aprender com amor ao próximo, o respeito mútuo. Jesus, em momento nenhum, se sentava em algum lugar e dizia: só darei atenção aos judeus. Jesus não disse: só darei atenção aos honestos. Pelo contrário, Jesus disse: os sãos não precisam de médicos. Todos nós precisamos de médicos. Todos nós precisamos reformar o nosso íntimo. Todos nós precisamos procurar, vasculhar dentro de nós os nossos vícios, reconhecê-los, assumi-los e combatê-los.
para que eu possa renascer, eu preciso me transformar. Como uma lagarta que, após se alimentar durante bastante tempo, se envolve numa crisálida para se metamorfosear numa borboleta, nós precisamos pegar esse nosso espírito hoje, que ainda é muito grosseiro, retirar cada uma das arestas que atrapalham tanto na minha evolução e mudar, nos tornarmos pessoas melhores. E isso nós sabemos, por sermos humanos, que não vamos conseguir numa única encarnação. Nós precisamos de mais encarnações. Nós vamos precisar de mais tempo. O que nós precisamos hoje é acreditar que eu preciso evoluir e esse trabalho é árduo. Então eu preciso de um sentido de urgência, um sentimento de fazer as coisas, de trabalho. Transformação depende de trabalho. Transformação depende de autoconhecimento. E transformação depende de aceitação. Eu preciso me conhecer, preciso aceitar o meu grau de involução e preciso trabalhar pela minha evolução. Eu preciso mostrar a minha mudança para que eu possa inspirar outras pessoas a mudarem também. Eu preciso trabalhar para criar um mundo melhor. E não adianta, se eu olhar o tamanho do trabalho que vai ser transformar esse mundo, eu vou desistir. Mas se eu conseguir me melhorar, dia a dia, semana a semana, mês a mês, ano a ano, isso vai criar um efeito muito positivo em outras pessoas que vão perceber o quanto eu estou mudando. E a partir desse momento virá a pergunta: o que ele está fazendo para mudar? E aí nós podemos levar os ensinamentos de Jesus a essas pessoas. E como eu disse um pouco antes, eu não preciso levar os ensinamentos de Jesus segurando uma Bíblia, um Evangelho segundo o Espiritismo e lendo cada uma das passagens. Seria ótimo. Mas quando eu mostro para uma pessoa que me ofende, que eu não me sinto mais ofendido, quando eu mostro para alguma pessoa que não estou mais sendo tão vaidoso, que eu estou alcançando um certo grau de humildade, essa ação inspira, essa ação ajuda as pessoas a evoluir. E quando nós buscamos inspirar outras pessoas, nós não devemos simplesmente mostrar: olha o quanto eu sou. Pelo contrário, nós devemos mostrar o quanto somos desapegados a isso. Muitas vezes ensinamos mais evitando uma briga do que entrando em uma briga. O ser humano tem que ser muito mais valente para evitar uma briga do que para entrar em uma. Entrar em uma é fácil, é só liberar o meu lado animal, o meu lado agressivo e pronto. E torcer para ver o que vai acontecer depois, né? Mas esse é o objetivo? Eu vou ter que pegar as pessoas na rua e colocar uma camisa dizendo eu sou espírita, força nessa pessoa? Será que eu vou conseguir cristãos de verdade ou simplesmente pessoas que usam a camisa para dizer que fazem parte daquele ou deste grupo? Por que alguns ateus acabam sendo mais eficientes nas boas ações do que alguns religiosos? Eles não têm, o ateu não tem esses preconceitos. E nós devemos buscar o melhor das pessoas. Nós devemos auxiliar independente de quem está junto comigo. Porque se eu ficar nessas briguinhas, se for existir briga entre católico, evangélico, muçulmano, judeu, budista, zen budista, taoísta, nós não iremos para lugar nenhum. Nós não podemos utilizar religião para nos afastar.
Nós não devemos pegar os ensinamentos da religião para mostrar para o próximo as diferenças que a minha religião tem da dele. Olha, a sua religião tem isso, mas nossa, a minha tem esse ponto aqui que é melhor. Quando a gente pega e abre e começa a olhar a essência, e a gente vê o que realmente importa, como eu disse pouco antes, amor ao próximo, respeito, tolerância, caridade, amor. As religiões estão muito próximas. E as diferenças, elas só servem para atrair uma ou outra pessoa que precisa daquele ponto, era o que faltava para ele ser atraído para a religião. A religião não deve ser uma roupa que eu visto. A religião deve ser uma doutrina que eu sigo. A religião não deve mostrar minha parte interna. Deve mostrar minha parte interna, melhorar minha parte interna e não simplesmente embelezar ou melhorar minha parte externa. Eu não posso achar que eu vou estar evoluindo, eu vou estar renascendo, simplesmente mudando externamente, mas sendo o mesmo ser humano imperfeito por dentro. Eu posso dizer que aceitei os ensinamentos de Jesus por N vertentes, N linhas de raciocínio, mas se isso não estiver impresso no meu coração, não terei renascido. Não me basta ser mergulhado numa piscina ou num rio, não me basta fazer tal ou esse ou aquele curso especial que me prepara, não me basta vestir uma camisa branca e dar passe. Se isso for simplesmente uma manifestação externa, ajudou o próximo, mas não teve valor nenhum para mim. Não teve valor na minha reforma íntima. Não teve valor na minha evolução moral. Nascer de novo, todos nós nascemos, todos nós reencarnamos. Mas há quanto tempo eu vou levar para entender que eu preciso melhorar o meu eu em cada reencarnação? Quantas vezes eu vou ficar dando murro em pontas de faca até perceber que machuca? Quantas vezes eu vou ofender um irmão pura e simplesmente para não ferir o meu ego? Quantos irmãos vão ser atingidos porque o meu ego foi ferido? Quantas vezes eu vou deixar de abaixar a cabeça e concordar com alguém pura e simplesmente porque o meu orgulho não me impede de fazer isso? Eu sou um estudioso da doutrina espírita, tenho 15 anos de conhecimento, não posso admitir. Admitir o quê? Que a pessoa está certa e você está errado? É isso que eu não posso admitir, que estou errado? O meu orgulho é tão grande que eu não posso aprender. Por isso que nos ensinamentos desse capítulo falei, você precisa nascer de novo. Basicamente é nascer de novo. Sabe, é largar tudo isso que nos prende, é todas essas amarras que nos prendem aos erros do passado, aos erros do presente, soltar essas amarras. 90% dos nossos erros são causados porque nós somos orgulhosos demais para aceitar que estamos errando. Quantas vezes eu perco a amizade de um irmão pura e simplesmente porque eu não quero dar o braço a torcer que ele está certo. E mesmo que eu esteja certo, quantas vezes eu perdi a chance de ajudar alguém porque eu não quis ouvir o que a pessoa tinha para falar, porque me julgo superior a ele? Será que eu sou tão superior assim? Será que eu realmente entendi os ensinamentos de um capítulo como esse? Será que então eu vou acreditar que essa vida já foi, porque eu já encarnei, não tenho o que resolver nessa vida, só na próxima. Então eu vou renascer 15 vezes, pronto, estou puro. Quer dizer, sem trabalho nenhum. O plano espiritual se movimenta, a bondade de Deus permite que eu volte e eu venho para cá e não aprendo nada.
Até quando eu vou fazer isso? Será que eu já estou preparado para mudar essa situação e seguir em frente? Será que eu estou pronto para pegar os ensinamentos que vieram num ano como esse e colocar em prática? Será que um ano como esse que nos mostrou que realmente é importante, será que eu entendi? Ou será que eu fiquei arrumando desculpas para justificar o meu pensamento retrógrado? São várias perguntas, são várias formas de se pensar, né? Temas para se pensar, na verdade, mas não pensem vocês que, como eu estou falando isso aqui, eu estou fora desse grupo, eu estou dentro desse grupo. Muitas vezes eu me pego também fazendo os mesmos erros que eu estou comentando aqui. Como é que eu posso falar de algo se eu não vivi isso, se eu não fiz isso? Eu também cometi, também cometo muitos erros, todos nós cometemos. E precisamos aprender. Toda vez que eu digo precisamos aprender, eu levo uma martelada dizendo, legal, você está falando bonito, e você vai aprender quando? Por isso que nós precisamos trabalhar muito, e muito. Se Deus quiser, e Ele quer, e o ser humano se entender, nós vamos passar muito rápido por esse processo. Pode parecer um tempo longo, mas no final das contas será um processo rápido. Nós vamos aprender com isso e vamos trabalhar. O mundo nunca teve uma oportunidade tão grande de união, unir todos os povos contra um único problema. Um vírus que hoje é visto como inimigo, mas quem sabe no futuro não seja visto como o vírus que uniu o planeta Terra. Uniu as culturas, as classes sociais, as crenças. Quem sabe não seja esse o momento? Quem sabe não seja esse renascimento que a gente está buscando? Nascer de novo, para ver o reino dos céus. O reino dos céus é aqui. Nós vamos aprender muito ainda aqui, nessa escola maravilhosa que se chama Terra. Deus, na sua infinita bondade, nos mandou aqui para aprender. E nós nos queixamos tanto como alunos rebeldes que somos. Mas nós vamos aprender muito, nós vamos evoluir muito, porque todos nós temos capacidade para isso. Não podemos duvidar um único minuto da nossa capacidade. Quando tivermos dúvida, lembremos quem é nosso Pai e por que nos colocou aqui. E nesse momento, nós vamos saber dentro do nosso coração que não é necessário violência para se evangelizar uma população. Precisa-se de muito amor e muita vontade. Vamos neste momento, mais uma vez, fechar os nossos olhos materiais. Elevar o nosso pensamento até Deus, nosso Pai, Jesus, nosso amado Mestre. Agradecendo a oportunidade de estarmos aqui reunidos com o objetivo da leitura e tentativa de compreensão de um dos trechos do Evangelho deixado pelo Cristo. Vamos nos sentindo abraçados pelo amor de Jesus, um amor que adentra nossos lares em forma de luz, nos envolve e se expande. Vai preenchendo cada canto, cada fresta, cada ambiente das nossas casas, une-se num único e poderoso sentimento que vai envolver toda a terra. Abraçando a todos que encontrar, levando paz, alívio e esperança a todos os nossos irmãos que se encontram hoje em casas de saúde, hospitais, clínicas, levando a mesma esperança aos seus familiares, força e equilíbrio aos maravilhosos funcionários que cuidam dessas pessoas. As creches e orfanatos e asilos, que ela leve esperança e muito amor. O mesmo amor aos nossos irmãos que lá trabalham. Aos residentes em casas de correção, que leve conhecimento, harmonia, que eles possam aprender com seus erros e voltem a ser cidadãos de bem.
aos moradores de rua, viciados em droga, online, que possam também ter muita esperança, força, que saibam que não estão sozinhos. A todas as casas de oração, independente da vertente religiosa, que possam continuar unidas no auxílio aos necessitados, divulgando os ensinamentos de amor, caridade e paz. Por nós mesmos, que possamos receber um pouco dessa força e equilíbrio. E assim, um pouco mais tranquilos, vamos pedindo permissão para dar por encerrado o Evangelho desta noite, dizendo: Pai nosso que estais nos céus em toda parte, santificado Senhor seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Pois só a ti, Senhor, pertence reino, poder e glória para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Mais uma vez, uma boa noite a todos. Não se esqueçam da prática do Evangelho no lar. Aqueles que quiserem, se inscrevam no nosso canal e acione o sino para notificações. E quem tiver interesse também, venha até a nossa casa, conheça nossos trabalhos e, se possível, nos auxiliem. Grande abraço a todos, fiquem com Deus.